Foi me pedido para ministrar um tema. Foi me pedido para ministrar um tema juntamente com vocês, amém? Pai do Senhor, para quem está chegando aí no Facebook, acerca de propósito, amém? Propósito de Deus sobre nossas vidas. Qual é o propósito de Deus sobre a tua vida? Qual é o propósito de Deus em cima de tudo isso que está acontecendo? Qual é o propósito de Deus? Então eu creio que Deus ele quer falar conosco de alguma forma, mediante a tudo isso que tem acontecido, amém? Mediante a tudo isso que tem acontecido, meu apóstolo Gilson que está aí, Deus abençoe. Meu apóstolo, eu vou estar entrando já já ao vivo com o pessoal aí, estou esperando só entrar. Meu amigo, pessoal aí do Projeto Vida, aí no Facebook. Glória a Jesus, Deus abençoe. Pastor Neiel também está com a gente. Então presta atenção, irmãos, eu quero falar sobre propósito, amém? Foi me pedido esse tema para me falar sobre propósito, eu quero falar sobre isso. Amém, pastor Neiel, Deus abençoe, meu pastor, um abraço. Eu quero falar em Atos capítulo 4, amém? A partir do verso 32, Atos capítulo 4, a partir do verso de número 32, amém? Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos juntos aí. Estou no Zoom com o pessoal da igreja Formosa de Jesus. Estou aqui no Facebook, no meu canal. Amém, pastor Neiel? Um abraço, grande abraço para todos aí. Atos capítulo 4, verso número 32, amém? Atos capítulo 4, verso número 32. Vou estar lendo para não tomar muito tempo dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: o coração e a alma da multidão. Amém? Pessoal aí, Serginho, eu tô esperando o Davi entrar. Só tem uma pessoa, o pastor Neiel, que tá comigo aí no Face. Amém? Vamos lá. Atos capítulo 4, verso número 32. O coração e a alma da multidão dos que criam eram um só. Gostaria de enfatizar isso, gostaria que você gravasse isso. O coração da multidão dos que criam era um só. Amém? E ninguém dizia ser sua propriedade. Ninguém dizia ser sua propriedade, amém? Alguma das coisas que possuía, mas todas as coisas eram comum. Todas as coisas lhe eram comum, amém? Todas as coisas lhe eram comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Amém? A mensagem, vamos lá, Davi, vou te chamar aí. A mensagem, vamos ver se eu consigo te chamar aí, vamos ver. Glória a Jesus. Espera aí, pessoal, tô vendo se eu consigo chamar o Davi aqui. Tenta me chamar aí, Davi. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Davi, tenta me chamar aí na telinha. Tô tentando te chamar aqui, mas não aparece para te adicionar. Só aparece para adicionar a pastora Rosana. Amém? Tenta me chamar aí, Davi. Tenta me chamar aí no Face. Glória a Deus. Meus irmãos estão aí comigo. Tô falando Atos capítulo 4, verso de número 32. Pastor Wagner, meu Deus, hein? A equipe tá boa aqui hoje. Pastor Wagner, Deus abençoe. Então vamos lá, meus irmãos. Eu não tô conseguindo aqui não, Davi, te chamar. Amém? Posso continuar, Serginho? Me dá uma resposta aí, se eu posso continuar. Eu tô com a opção aqui, ô Davi, porém não dá para te adicionar, não. Amém? Pode continuar? Então vamos lá. Vou continuar aqui. Então você só compartilha aí no Face aí, o Davi, o seu Face, essa live, ou faz uma sala, pronto, aí já continua aí. Vamos lá.
Então vamos lá, eu estava lendo Atos capítulo 4, verso número 32, vamos lá. O coração e a alma, presta atenção, o coração e a alma, duas coisas, o coração e a alma da multidão dos que criam era um só, amém? O coração e a alma dos que criam era um só, vamos lá. E ninguém dizia que ser sua propriedade alguma das coisas que possuía, mas todas as coisas lhe eram comum, amém? Mas com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E todos os fiéis desfrutavam de uma abundante graça. Vou repetir, todos os fiéis desfrutavam de uma abundante graça. Não havia entre eles nenhum necessitado. Eu vou repetir, não havia entre eles nenhum necessitado. Amém? Porque todos que possuíam herdades ou casas, depois de vendê-las, traziam o valor daquilo que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos. Amém, meu irmão Fernando? Deus abençoe. E repartiam-se cada um segundo a necessidade que tivesse. Amém? Esse é o texto base. Então, aqui é um texto falando da época da igreja primitiva. Amém? A igreja primitiva. Como que eles reagiam, como que eles se tratavam, como que eles se comportavam mediante ao primeiro amor, a igreja primitiva, quais eram as doutrinas, qual era a postura, o que eles criam, no que eles criam, qual era a fé, qual era o tamanho da fé, tudo isso está dito aqui nesse texto. Mas antes de entrar nele, eu quero fazer uma comparação daquele que anda no propósito e daquele que não anda no propósito, amém? Uma comparação daquele que anda no propósito e daquele que não anda no propósito. Vamos lá, eu quero ir lá para Gênesis. Quem tiver com a Bíblia aí, meus irmãos, no Zoom. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12, amém? Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Gênesis capítulo 12, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Estou falando no tema chamado propósito, amém? Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: E o Senhor Jeová disse a Abraão: Sai da terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Presta atenção, e tu serás uma bênção. Grava isso também. E tu serás uma bênção. Amém? Então nós vemos aqui a chamada de Abraão. Amém? A chamada de Abraão, Deus chamando Abraão para o propósito, amém? Deus está falando assim: Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A primeira lição para nós é o seguinte: nós temos que atender o chamado de Deus, amém? O chamado de Deus é por fé e não por vista. Vamos lá, o chamado de Deus é por fé e não por vista. Nós só conseguiremos viver o propósito de Deus se primeiro nós ouvirmos o chamado de Deus. Se não ouvirmos o chamado, não tem como vivermos o propósito de Deus. Então vamos lá, a primeira lição para nós é: Abraão ouviu o chamado de Deus, mesmo não sabendo aonde ele iria ir. Vamos lá, Abraão, que era ainda Abrão, ouviu a voz de Deus, e mesmo sabendo que não sabendo para onde ele iria, ele foi atender o chamado de Deus, amém? Meu pastor Laércio, Deus abençoe, só tem pastor abençoado aí. Então vamos lá, a primeira lição para nós é o seguinte: nós precisamos, para nós vivermos os propósitos de Deus em nossas vidas, precisamos primeiro atender o chamado de Deus. Então Abraão aqui é chamado por Deus, e Deus dá algumas direção para ele, algumas palavras direcionais para eles. Perdão pelo barulho que eu estou aqui na sacada e passa muita moto ali na rua, perdão pelo barulho. Vamos lá. Ele fala assim: eu vou te abençoar, em ti serão benditas todas as nações da terra, engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Deus dá algumas palavras para ele. Aí segue o capítulo.
A Bíblia fala assim que ele, no versículo de número 5, olha aqui. Abraão levou consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e com todos os bens que tinha adquirido. Presta atenção. E os servos que adquiriram em Harã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Presta atenção. Abraão vai lá e sai da sua terra, pega a sua esposa, e ele pega também a Ló. Presta atenção, a Ló, amém? Abraão está debaixo de uma palavra de Deus, de uma chamada de Deus, e Ló vem junto com ele. Debaixo dessa palavra que Abraão recebeu, que está no propósito, Ló vem junto com ele. E segue o capítulo 12 todinho. No capítulo 13 acontece algo. No capítulo 13, depois de eles caminharem um certo caminho, depois de um bom tempo, acontece alguma coisa no capítulo 13. O que acontece? A Bíblia fala assim que... A Bíblia descreve aqui, ó, Abrão, capítulo 13, verso 2 de Gênesis, fala assim: Abrão era próspero em gado e rico em prata e ouro. E na sua jornada subiu do Neguebe para Betel, até o lugar onde anteriormente tinha plantado a sua tenda entre Betel e Ai. E veio ao lugar do altar de antes ali edificara, e ali Abrão invocou o nome do Senhor Jeová. E também Ló, que acompanhava Abrão, tinha, olha só, e também Ló, que acompanhava Abrão, tinha também rebanhos. Ló tinha rebanhos também, amém? Mas só que Ló adquiriu rebanhos debaixo, aleluia, da palavra que Abraão tinha, do propósito de Abraão. Então, Ló recebeu os bens debaixo daquilo que Abraão estava, debaixo da palavra que Abraão estava. Então, ele adquiriu os bens de Abraão. Abraão dividiu com ele. Abraão foi como um pai, foi falando assim para ele: vai aí, Tó, vou te dar algumas ovelhas, vou te dar alguns gados para você cuidar, Tó é seu. Então Abraão foi dando para ele. E a Bíblia fala assim que ele tinha alguns gados e algumas tendas. Mas só que a Bíblia fala assim no verso 7 que houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Houve uma contenda entre eles, os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Aí no verso de número 8 do capítulo 13 de Gênesis, capítulo 13, verso 8, Abraão fala assim para Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Separa-te de mim, rogo-te. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita, e se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E Ló, presta atenção, a escolha, olha só meus irmãos, isso é muito sério. Abraão, olha só, depois da contenda, Abraão, ele toma uma atitude e fala assim, Abrão, né, na verdade, Abrão ainda, ele toma uma atitude e fala assim, ó, Ló, é o seguinte, que não haja contenda entre mim e ti, que nós somos irmãos, vamos separar, a terra é muito grande, vai e escolhe algum lugar para você ir. Mas só que Ló, ao invés de Ló falar assim, não Abraão, me perdoe, vamos resolver isso com os pastores, eu quero estar debaixo da sua palavra, debaixo da promessa e do propósito que você tem, eu quero estar debaixo da sua autoridade. Mas só que não, ele não se submeteu a Abraão. Aí ele faz o que? Ele vai e fala assim, não, tá bom. Aí o texto fala assim no versículo 10, ele alçou os olhos, presta atenção, o perigo dos olhos, amém? Quem tem propósito na sua vida não pode viver mediante aos olhos, mediante aquilo que você vê. Você não pode viver segundo a sua vista, você precisa viver segundo a fé, amém? Você precisa viver segundo a fé, não é possível você viver segundo a vista, você precisa, é necessário você viver segundo a fé, amém? Então Ló alçou os olhos, o texto fala assim que Ló alçou os olhos, ele alçando os olhos, ele viu toda a campina, toda a planície do Jordão, e era toda bem irrigada, antes de o Senhor Jeová destruir Sodoma e Gomorra. Olha o perigo, antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele avistou, ele com sua vista carnal olhou, olha só, presta atenção, ele avistou, e lá era como um jardim do Éden, e como o Egito em direção à terra de Zoar. Então Ló, que significa véu, Ló significa véu, olha só, e Ló, que significa véu, escolheu para si toda a planície do Jordão e partiu para o Oriente, e assim apartaram-se um do outro. Então presta atenção, quem vive no propósito, querido, não pode estar junto com aquele que não vive debaixo do propósito. Vamos lá, primeira lição, segunda lição, que já dei a primeira, a segunda lição é o seguinte, você não pode caminhar com pessoas que têm a visão na terra, que têm a visão com as coisas terrenas, com as
das coisas, do que está acontecendo. Vamos lá, estamos em meio à pandemia, uma catástrofe que está acontecendo no mundo, uma pandemia mundial. Porém, nós temos que se conscientizar e dizer o seguinte: Isaías também estava no capítulo 6 numa circunstância terrível, numa situação horrível, horrenda, mas só que no capítulo 6 a Bíblia fala assim que ele conseguiu olhar para o céu, conseguiu, aleluia, ver os céus abertos, conseguiu ver o Senhor assentado no alto sublime trono. Então presta atenção, em dias difíceis, assim como aconteceu com Isaías, vai acontecer conosco também. Em dias difíceis são dias de Deus abrir os céus e você olhar para o céu e conseguir ter visões de Deus, amém? São dias de nós olharmos para o céu e termos visões da parte de Deus, as visões de Deus. Os céus estão abertos, a terra está em calamidade, mas para a igreja os céus estão abertos, amém? Eu quero liberar essa palavra sobre sua vida, que os céus estão abertos para você, os céus estão abertos para a tua casa, os céus estão abertos para a tua família. Então, mediante a toda essa catástrofe, toda essa desgraça que está acontecendo aí no mundo, eu quero dizer para você que os céus estão abertos. Isaías conseguiu enxergar os céus abertos em meio a uma situação terrível. Então eu quero que você, a partir de hoje, pare de olhar para a situação ruim, pare de olhar com os olhos carnais e comece a olhar com os olhos do Espírito. Isaías falou assim: e toda a terra, Isaías falou, capítulo 6, e toda a terra está cheia da sua glória. Então presta atenção, Isaías conseguiu enxergar que a terra estava cheia da glória de Deus. E eu profetizo isso sobre a terra. Toda a terra está cheia da glória de Deus, amém, meus irmãos? Toda a terra está cheia da glória do Senhor Jesus. Toda a terra está cheia da glória do Senhor Jesus. Não é a pandemia que vai parar a igreja, não. Eu quero profetizar e dizer como Isaías: toda a terra está cheia da glória do Senhor Jesus, amém? Então presta atenção, você vai ver a diferença daquele que vive no propósito e daquele que não vive no propósito. No capítulo 13, no verso número 12, e habitou Abrão nas montanhas. Vamos lá, vou repetir. E habitou, capítulo 13, verso 12 de Gênesis. Então Abraão habitou na montanha. Olha só, meus irmãos, Abraão habitou na montanha, nas montanhas de Canaã. E Ló habitou nas cidades da planícies, ou seja, Abraão habitou nas alturas e Ló habitou na planície. Presta atenção, aquele que vive no propósito nunca vive na planície, na terra. Aquele que vive no propósito sempre está no alto, sempre está com o seu pensamento no céu, sempre está em outro nível, amém? Enquanto Abraão estava nas montanhas, Ló estava na planície. Então presta atenção, aquele que quer viver o propósito de Deus, aquele que quer viver o propósito de Deus na sua vida, minha irmã Núbia, Deus abençoe. Aquele que quer viver o propósito de Deus na sua vida nunca pode viver na planície, tem que viver nas montanhas. Por quê? Você está perto do Senhor, a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então você vive sempre, aleluia, no alto, sempre perto do Senhor, sempre com os pensamentos do Senhor. O Senhor fala assim: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor dos Exércitos, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, ele está falando do propósito. Aquele que está nele, aquele que está nas montanhas, aquele que está no alto, com seu pensamento no Senhor, que não está olhando apenas para o lado ruim, mas está olhando também para o lado bom, está olhando também para as coisas que Deus está operando. E eu vou profetizar algumas coisas aqui nessa palavra. Então vamos lá. Então Abraão morava no alto, enquanto Ló morava embaixo. Então nós vemos aqui a diferença, aleluia, daquele que está no propósito e daquele que não está no propósito. Se você caminha no propósito, esteja sempre no alto. Aquele que não caminha no propósito está sempre embaixo. E lá no capítulo 18 de Gênesis, para mim encerrar essa tipologia dos dois, que está no propósito ou não, aquele que anda no propósito, aquele que não anda no propósito, no capítulo 18 a gente vê a diferença. Abraão tem que interceder por Ló, porque Ló escolheu, presta atenção, isso é sério, hein? Ló escolheu as planícies e Ló escolheu ser juiz na porta da cidade de Sodoma e Gomorra, porém ele perdeu a sua família, amém? Ele perdeu a sua família por causa de uma escolha dele. Eu vou repetir, ele perdeu a sua família por causa de uma escolha errada dele. Então presta atenção, meus irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então quer dizer que no meio de uma situação toda, no meio daquela circunstância ali, da escolha de ficar com Abraão ou de ir para as planícies, Ló escolheu, aquela escolha de Ló
destruiu a sua família. Então, meus irmãos, prestem atenção, escolhas são sérias, escolhas determinam histórias. Essa frase não é mentira, não é jargão, é verdade. Escolhas determinam histórias. Se você escolher errado, você pode colher errado. Mas pastor, a Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, a Bíblia fala isso sim, mas só que o versículo continua, o versículo fala assim, e que andam segundo o seu propósito, amém? Se você não andar no propósito, nem todas as coisas que acontecem na sua vida vai contribuir para o bem. Se você não anda no propósito, nem todas as coisas vão contribuir para o bem, amém? Vão ser resultados de escolha sua. Você escolheu, você plantou, você vai colher. Assim como Ló escolheu as Campinas, escolheu Sodoma e Gomorra, ele plantou. E aí ele colheu o que? Ele colheu a destruição. A sua esposa se tornou estátua de sal. Os seus genros ficaram na cidade. Ou seja, somente suas filhas juntamente com ele foram salvas. Então presta atenção, meus irmãos. Presta atenção que a escolha é muito séria. Então escolha não está, aleluia, fora do propósito. Por quê? Fora do propósito, a sua escolha pode ser ruim, a sua escolha pode colocar em risco a sua família. Dentro do propósito não, dentro do propósito as coisas contribuem para o bem, amém? Se você está no propósito, meus irmãos, as coisas vão contribuir para o bem. E assim vai. A gente pode jogar várias tipologias aqui. Eu já estou em 20 minutos, só tenho mais 10 minutos. Vamos lá. Então vamos lá. Então eu tenho mais 10 minutinhos, vamos lá. Então, seguindo essa tipologia de Abraão e de Ló, o que estava no propósito de Abraão e Ló que não estava no propósito, você vê que Abraão intercede por Ló. Agora eu vou dizer para você, nós como igreja estamos no propósito, amém? Nós como igreja do Senhor estamos no propósito. Quem não está no propósito, nós temos que fazer o que por eles? Temos que orar, meus irmãos. A função da igreja nesses dias, porque Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, amém? Sodoma e Gomorra estava para ser destruída, e Abraão intercedeu por Ló. A nossa missão como igreja do Senhor nesses dias é interceder, é orar, amém? Não tem como nós obter vitória, não tem como a gente obter sucesso nessa situação se nós não orarmos. Então o papel da igreja nesses últimos dias é interceder por aquele que não está no propósito. E pastor, por que Deus está fazendo tudo isso? Para ver se você acorda e volta para o propósito. Deus tem um propósito na sua vida de cantar, de ministrar, de pregar, de estar na portaria, de ser o melhor diácono, de ser o melhor que serve, aquele que profetiza, aquele que tem dons do Espírito. Você tem algum chamado de Deus, amém, na sua vida? Se você tem, o Senhor está fazendo tudo isso, causando tudo isso para ver se você acorda. São dias de nós despertarmos do grande e terrível sono. Assim como Mateus 25 fala assim, que à meia-noite, quando todas aquelas virgens estavam dormindo, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai ao encontro. Esses dias de pandemia é como um clamor da meia-noite, amém? São dias de despertamento. Então você que está parado, com o seu ministério parado, com o propósito de Deus na sua vida parado, querido, cumprir o propósito é o tempo de vida, o tempo que nós temos de vida é o tempo de nós cumprirmos o propósito. Se nós não cumprimos os propósitos na nossa vida no tempo de vida, o Senhor irá nos cobrar. Mas pastor, o senhor está ficando louco? Não estou. A Bíblia fala assim no Salmo 139, meu pastor Rodrigo, Deus abençoe, Salmo 139, verso número 16, fala assim, que antes que houvesse todos os meus dias, Deus já havia escrito no seu livro, todos os dias, Deus já havia escrito tudo no seu livro. Então presta atenção, se Deus havia escrito todos os meus dias no seu livro, então quer dizer que eu tenho que viver aquilo que está escrito no livro dele. Então eu tenho que viver os propósitos dele, eu tenho que viver tudo aquilo que está designado para a minha vida. Mas pastor, eu não sei o que eu tenho que fazer na terra. Então querido, ore primeiro, como eu disse, como Abraão, primeiro você tem que atender um chamado. Eu tenho que viver pela fé e não por vista. Eu tenho que viver segundo aquilo que Deus quer primeiro, ouvir o chamado para depois entender o propósito. Abraão primeiro ouviu o chamado para depois entender o propósito. Então você primeiro tem que ouvir o chamado de Deus. Não tem como ultrapassar etapas com Deus. Primeiro o chamado e depois você vai entender o propósito. Então vamos lá. Abraão intercede e Ló consegue sair daquela ira, Ló consegue escapar daquela situação. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão. E assim a gente prossegue. E assim para mim da continuação aqui, a gente vê quando Abraão tem filhos, Isaac e Ismael. Quando Deus vai pedir sacrifício para um dos filhos de Abraão, que é Isaac e Ismael, quem Deus pede? Isaac ou Ismael? Deus pede quem? Isaac. Por quê? Porque quando Deus fala assim, eu quero teu filho,
Aí Abraão já pensou, Ismael. Aí Deus fala assim, não, para mim não existe Ismael, para mim o seu único filho, aquele a quem tu amas, ou seja, Isaac. Por quê? Isaac era o filho do propósito. Então presta atenção, Deus, ele não queria Ismael, apesar que o texto fala assim que Deus abençoou Ismael. Presta atenção, Deus abençoou Ismael, falou assim que ele também seria bendito as nações através dele. Mas só que Deus, não é porque Deus abençoou ele que ele estava no propósito. Olha só o que eu estou dizendo. Não é porque Deus abençoou ele que ele estava no propósito. Deus é bom, Deus abençoa. E bênção não quer dizer que eu estou no propósito. Isso é muito sério e muito forte o que eu estou dizendo aí, hein? Você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo aí da Igreja Formosa, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo aí no Face, olha, presta atenção. Ser abençoado não quer dizer que você está no propósito, amém? Ser abençoado é questão de misericórdia de Deus. Então quando você está sendo abençoado por Deus, é porque Deus está tendo misericórdia de você. Ah não, pastor, não, negócio, não é possível isso. É possível. Tem pessoas que estão sendo abençoadas, mas não estão no propósito, assim como Ismael. Mas só que Isaac era o filho do propósito. Presta atenção, Ismael não foi para ser sacrificado, mas Isaac, que estava no propósito, foi ser sacrificado. Então quer dizer que estar no propósito não é só ganhar, estar no propósito é perder. Amém? Estar no propósito não é ganhar, querido. Estar no propósito em Cristo é perder. Perder a sua vontade, perder os seus desejos, perder noites de sono, perder, aleluia, noites estudando a palavra, perder noites adorando, noites intercedendo. Você que é intercessor, são dias dos intercessores se levantar. Homens e mulheres que amam oração, amém? Você que é intercessor que ama orar, são dias de chorarmos de madrugada, estendermos a bandeira do Brasil e chorarmos, estendermos o mapa mundi no chão. Assim como eu aprendi quando eu me converti, estendi o mapa mundi e chorava, ajoelhava em cima do mapa mundi e chorava, aleluia, intercedendo pelas nações. Então presta atenção. Então você precisa entender que ser abençoado não é porque você está dentro do propósito. Ser abençoado é questão de misericórdia de Deus. Mas pastor, então eu estou na igreja para quê? Para você descobrir o seu propósito. Você está na igreja para isso, para descobrir o seu propósito. Mas pastor, e quando eu descobrir o meu propósito, eu vou ser abençoado? Também não. Quando você descobrir o seu propósito, você que vai ser uma bênção para abençoar pessoas. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você entender o seu propósito, você não vai receber bênção, você vai ser a própria bênção. Me prova, pastor. Capítulo 12 de Gênesis, verso 2, fala assim: Abraão, tu serás uma bênção. Deus não está falando que vai abençoar Abraão apenas. Deus está falando assim, você vai ser uma bênção. Entendeu? Você vai ser uma bênção. Então presta atenção. Você vai ser uma bênção. Então presta atenção, meus irmãos, pelo amor de Deus, você será uma bênção. Então você precisa ser uma bênção. Depois que você encontrar um propósito, o propósito de Deus na sua vida, você vai parar de pedir bênção para Deus e você vai ser a própria bênção. As pessoas vão te procurar para você orar por elas. As pessoas vão te procurar e falar assim, não, louva o hino, porque quando você louva, Deus desce, Deus me visita. Assim como Davi foi procurado para tocar harpa, para expulsar o espírito maligno de Saul, assim você vai ser procurado também. Você que é levita, você que é adorador, você que é ministro da palavra, você vai ser procurado nesses dias difíceis. Então presta atenção, presta atenção. Então ser abençoado, pastor, me prova. A Bíblia fala assim, Deuteronômio capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e designares em obedecer tudo aquilo que Ele mandou, as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Ou seja, quando eu obedeço o meu propósito, quando eu obedeço os propósitos de Deus, as bênçãos que correm atrás de mim, não é eu que peço a bênção. Meu Deus do céu, alguém está me entendendo aí, pelo amor de Deus? Glória a Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor Jesus. Como o Senhor é tremendo. Alguém está me entendendo aí? Quando você está dentro do propósito, que você obedece ao Senhor, a Bíblia fala assim, quando você obedece, a Bíblia fala assim, quando atentamente ouvir a voz do Senhor seu Deus e estiver atento a obedecer tudo aquilo que Ele mandou, as bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Então quando você alcançar o propósito, minha irmã Bárbara, Deus abençoe, quando você alcançar o propósito, você vai parar de pedir bênçãos para Deus. Você, aleluia, vai ser um portador da bênção de Deus. Você vai abençoar pessoas e pessoas
pessoas serão abençoadas, amém? Eu estou profetizando isso sobre você, sobre a sua vida, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Você vai ser uma bênção. A partir de hoje você vai encontrar o seu propósito, você vai parar de pedir bênção para Deus. Pelo contrário, as bênçãos vão correr atrás de você. Pessoas tocarão sua campainha, pessoas te ligarão, pessoas te procurarão para te abençoar, amém? Então presta atenção, pelo amor de Deus. Você precisa encontrar rapidamente os seus propósitos. Você precisa encontrar rapidamente aquilo que Deus tem na sua vida. Para quê? Para você parar de mendigar, de parar de orar por aquilo que você não tem que orar. Você tem que orar para encontrar o teu chamado, o teu propósito, para que você possa entrar no propósito, para que você possa começar a ser abençoado sem pedir, meu. Glória a Jesus. Você precisa ser abençoado sem pedir. Você não precisa pedir para Deus para ser abençoado. Se você tiver no propósito, a bênção, a palavra, a proteção do propósito, a bênção da obediência vai te alcançar. E ela vai alcançar você. Então presta atenção, pelo amor de Deus. Então Isaac era o filho da promessa, era o filho do propósito. Abraão estava no propósito e Ló não. Isaac estava no propósito e Ismael não. Cristo estava no propósito e Barrabás não, amém? Cristo estava no propósito e Barrabás não. Cristo estava no propósito e Barrabás não. Por isso que Cristo que teve que ser crucificado, que Barrabás foi solto, amém? Então quem está no propósito, às vezes o seu propósito é a cruz. E aliás, o propósito de todos nós é irmos para a cruz. O primeiro propósito coletivo de todos nós é irmos para a cruz, amém? Oh, glória a Jesus. Amém, meu irmão André, Deus abençoe. Precisamos voltar aos propósitos de Deus, amém? Glória a Jesus. Então precisamos, meu querido, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo era para ir para a cruz. Mas pastor, Judas traiu Jesus. Não, Judas não traiu Jesus apenas. Porque depois da traição Jesus chamou Judas de amigo? Porque depois da traição Jesus chamou Judas de amigo. Sabe por quê, meus irmãos? Sabe por quê? Por quê? Porque Judas estava ajudando Cristo a cumprir o propósito. Para Pedro, que era o pastor da igreja, que era o pastor líder da igreja, ele falou assim: para trás de mim, Satanás. Por quê? Pedro falou assim: não vai para a cruz não, não vai para a cruz, não, para quê? Não precisa ir para a cruz não. Aí Cristo falou para ele: para trás de mim, Satanás. E para Judas não, Judas que o traiu, ele falou assim: amigo. Por que ele falou para Judas amigo? Porque Judas estava ajudando a ele a cumprir o propósito. Querido, seu amigo é aquele que te ajuda a cumprir propósito, amém? É aquele que te ajuda a ir para o propósito. Então larga de pessoas que não te ajudam a ir para o propósito. Sai desvincula de amigos que não te ajudam a ir para o propósito, amém? Pessoas que te ajudam a ir para o propósito que você precisa conviver. Ah, mas aquela pessoa me confronta, aquela pessoa fala mal de mim, aquela pessoa toda vez que eu converso com ela, ela fala uma palavra dura. Querido, se ela está te levando para o propósito, é seu amigo. Se ela está te levando para o propósito de Deus, é o seu amigo. Amém? Então eu quero encerrar essa live falando do texto que eu falei, de Atos capítulo 4, amém? Encerro falando de Atos capítulo 4, para a gente encerrar. Por que o senhor leu Atos capítulo 4, pastor? Porque a Bíblia fala assim: que o coração e a alma de todos era um. Primeiro, por que está acontecendo tudo isso, pastor? Qual o propósito? Eu falei o propósito particular seu. Agora eu vou falar o propósito nosso coletivo, de todos, amém? Por que, pastor, está acontecendo toda essa pandemia? Para quê? Para quê? Para que o coração e a alma de todos nós seja um só. Para que nós venhamos ser um. Deus está querendo nesses últimos dias a unidade da igreja. O que nós estamos fazendo agora? Eu faço parte de uma denominação, vocês fazem parte de outra denominação, vocês que estão me assistindo aí faz parte de outra denominação, mas só que Deus está unindo nós em um só coração, em um só propósito, em um só espírito. Então Deus está querendo fazer isso nesses últimos dias, nos unir, a unidade da igreja, sem placa, sem promoção de placa, mas sim nós se unimos em um só, amém? Em um só propósito, para que o reino venha a ser propagado, para que a glória do Senhor venha a se manifestar. Então capítulo 4, verso 32 de Atos fala assim: que eles estavam em um só coração, em uma só alma, eles só, e as propriedades que eles tinham, a Bíblia fala assim que as propriedades, ninguém dizia ser sua propriedade, presta atenção, ou coisa alguma que eles possuíam, mas todas as coisas lhe eram comuns. Ou seja, ninguém batia no peito e falava assim: não, eu tenho casa, não, eu tenho carro. Agora eu quero perguntar para você que está me assistindo aí: cadê aqueles pastores que ficavam batendo no peito? Não, aqui nós conseguimos casa, aqui nós conseguimos carro, aqui quando você chega você ganha casa e ganha carro. Querido, isso não é evangelho não. Evangelho é nós dizermos assim: todas as coisas que nós temos são em comum conosco, todas as coisas são incomuns. Mas pastor, como assim? Não é possível. Não, temos que falar
assim? Todas as coisas nossas em comum. Como assim, pastor? Se você estiver precisando de abrigo, eu tenho que abrir minha casa para você entrar nela, para você ser abrigado. Se você está na rua, não tem onde dormir, eu preciso te abrigar, querido. Nós como igreja, estou falando igreja do Senhor, amém? Nós precisamos ter as mesmas coisas em comum. É isso que Jesus está fazendo. Mas pastor, eu não estou entendendo nada. Olha só o que Deus está fazendo. Muitas pessoas estão se movendo aí, aleluia, para entregar alimentos para os outros. Perdão, para entregar alimentos para as pessoas, para dividir alimentos com as pessoas. O que você tem está dividindo com as pessoas. O que está fazendo? Nós estamos tornando-nos como a igreja primitiva. Como? Todos estamos se tornando em uma só. Todas as coisas para nós são comuns. Todas as coisas para nós têm sido a mesma coisa, amém? O que eu tenho eu divido com você. O pouquinho que eu tenho eu estou dividindo com a outra pessoa. Isso está acontecendo mundialmente. Isso está acontecendo em todo o Brasil. No meu prédio aqui aconteceu isso agora. Colocaram uma mesa lá no térreo lá, e todas as pessoas que podem colocar alimento, colocam alimento lá. E todas as pessoas que precisam vão lá pegar alimento. Por quê? Porque as pessoas estão entendendo a bênção da generosidade, entendeu? Deus está alcançando a igreja para nós sermos generosos uns com os outros, para nós termos as coisas em comuns, ninguém ser soberbo, ninguém ser prepotente, ninguém ser arrogante, não. Precisamos se tornar um, meus irmãos. São dias de nós se unirmos. Eu vou encerrar dizendo, capítulo 4, verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho e pregavam a abundante graça, a ressurreição e a abundante graça. Eles desfrutavam da abundante graça. Não havia entre eles nenhum necessitado. Presta atenção, no nosso meio como igreja não pode haver necessitado, meus irmãos. É isso que Deus está querendo dizer para nós. E no meio da pandemia Deus está fazendo isso para quê? Para nós tirarmos os necessitados do nosso meio. Não é possível ter tudo e o irmão da minha igreja não ter nada e passar necessidade. A Bíblia fala assim que nós não podemos ter necessitados no nosso meio. Todas as coisas têm que ser comum. Eu preciso me preocupar com o meu irmão. Eu preciso orar por ele. Eu preciso ajudar ele. Eu preciso investir nele, amém? Não havia nenhuma necessidade, porque todos que possuíam herdades vendiam suas propriedades e depositavam aos pés do apóstolo. Termino dizendo, por que eles viviam assim? Por que eles viviam depositando, vendendo tudo que eles tinham e depositando aos pés dos apóstolos? Por quê? Porque eles criam que Jesus ia voltar naquela época ainda. O que a igreja... Fechando a Bíblia aqui, o que a igreja perdeu o temor foi que eles acham que Jesus não vai voltar mais. Tem pessoas que acham que Jesus não vai voltar mais. Tem igrejas que pregam que Jesus não vai voltar mais. E eu quero dizer para você, querido, nós precisamos viver dia após dia, crendo que Jesus pode voltar a qualquer momento. E mais do que nunca, esses dias são dias prováveis que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então a mensagem para você é: corra para descobrir o teu propósito. Para você que sabe do seu propósito, volte para o seu propósito logo, rapidamente, para que nós possamos voltar como igreja em essência, voltarmos a ser uma igreja de essência, sermos um, se preocuparmos um com os outros, pararmos de pregar apenas placa, não a minha igreja, o meu evento, não, que nós venhamos se unir para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque quando nós subir, vamos subir todos nós juntos em um só corpo e vamos se encontrar com eles nos ares, amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Essa palavra que eu tenho, um abraço, um beijão no coração. Deus abençoe, Serginho. Amém. Amém, mano. Que Deus abençoe. Que Glória. Palavra maravilhosa. Amém. Deus abençoe sua vida, Marcos. Glória a Deus. Para o pessoal que não está conseguindo nos ver, é só vocês procurarem aí o nome de Araújo, tá bom, irmãos? Tô conseguindo aí. Deus acampa os seus anjos na sua família e Amém. sempre dignifique o propósito dele, amém? Glória a Jesus. Deus abençoe vocês todos. Estou com saudade de vocês. Um beijão no coração. Amém, amém. Logo, logo Deus vai preparar para nós estarmos todos reunidos Amém. presencialmente. E nós vamos fazer uma grande festa no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.